Bom, está havendo todo esse debate se o Bolsonaro vai se tornar um ditador ou não. Eu vou argumentar aqui que não, mas deixa eu dizer, começar dizendo o meu ponto de vista. Meu ponto de vista é o ponto de vista de alguém que faz oposição ao governo Bolsonaro. Faz oposição baseado em quê? Eu sou alguém que valoriza a verdade e o conhecimento científico. Eu sou alguém que sou partidário deste grande movimento que começou há séculos atrás, o iluminismo, que defende o ser humano é colocado acima de tudo, o progresso e a ciência. O Bolsonaro é contra esses valores, então eu sou contra Bolsonaro. Então, posto isto, vamos avaliar por que o Brasil não corre o risco de fechamento do regime por qualquer caminho que seja, porque quando eu digo isto, as pessoas vão lá e argumentam o seguinte, quer dizer, não, mas o fechamento hoje é moderno. Vou abordar tudo isso, né? O fechamento moderno, antigo. Bom, o antigo todo mundo admite que não ocorrerá, tipo o golpe de 64. O moderno, o principal exemplo, é a Hungria. Quando as pessoas mencionam a Hungria, as pessoas não dizem como aconteceu realmente o fechamento do regime na Hungria, a perda do caráter democrático do regime da Hungria. Ele aconteceu graças ao fato do líder lá, o Orbán, ter conseguido 2/3 das cadeiras do parlamento. Isso não acontece no Brasil. O partido de Bolsonaro, que não é nem mais partido de Bolsonaro hoje, não tem 2/3 das cadeiras. Bolsonaro queria que seu filho fosse embaixador nos Estados Unidos. Bastava para isso ter maioria simples no Senado. Ele não conseguiu. Bolsonaro sequer conseguiu maioria simples no Senado para que seu filho se tornasse embaixador nos Estados Unidos. Então, por esse caminho não vai, né? Então, imagine você que haja um fechamento do regime, né, por 3 caminhos que seja. Depois faça comentários a esse vídeo, me dê outros caminhos que eu comentarei aqui. Mas vamos lá, o caminho por meio do parlamento, ele não consegue porque ele não tem maioria. O caminho de tanques nas ruas, todos admitem que não irá ocorrer, mas vou abordar isso também. E o caminho da polícia, agora as pessoas mencionam excludente de ilicitude. Tem gente mencionando a cultura, vale aqui falar da cultura. Nunca ninguém olhou para a cultura no Brasil. Agora as pessoas dizem que o desmonte da área de cultura é o caminho para a ditadura. Ora, claro que não. Primeiro, a área de cultura recebe muito pouco recurso do orçamento. Tá? Então, colocar recurso ou não colocar em coisas culturais evangélicas ou não evangélicas, isso não faz a menor diferença. 2, as pessoas estão menosprezando a cultura brasileira. Tá? O dinamismo da cultura brasileira, né? Os desfiles de escola de samba, de carnaval vão deixar de acontecer. Isso é cultura brasileira por causa da falta de apoio. Filmes que têm financiamento de bilheteria, financiamento privado, vão deixar de acontecer. Filmes que hoje, brasileiros, que hoje estão em Netflix, vão deixar de acontecer. Não, a cultura continua forte. Ficaria mais forte se tivesse apoio. Os estados, vivemos numa federação. Tem algo que é interessante que está acontecendo hoje no Brasil. O governo federal, se abstendo de fazer determinadas coisas, está abrindo espaço para que os entes federativos, sejam estados ou municípios, passem a atuar ali, né? Se não com recursos, mas como caminho para coordenar as ações. Então, tudo isso as pessoas, ninguém fala disso. Tá? Então vamos lá. Maioria no Congresso. Bolsonaro não tem, já gravei mais de um vídeo neste canal mostrando as derrotas de Bolsonaro na Câmara e no Senado. Então, este caminho para fechamento do regime, ele não tem em mãos, ele não tem como. Eu acabei de dar o exemplo do seu filho, que ele queria que fosse embaixador nos Estados Unidos e não conseguiu. Existem muitos outros exemplos. Tá? Muitos outros exemplos de derrotas do governo na Câmara e no Senado, e ele não teria condições. Uma coisa que todo mundo que fechou o regime fez, algo típico, é reduzir a idade de aposentadoria compulsória dos juízes. Porque ao fazer isso, o Poder Executivo passa a poder nomear vários novos julgadores, juízes, né, ministros de tribunais superiores. O Orbán na Hungria fez isso. Como ele tinha 2/3, ele convocou a Constituinte, reduziu a idade de aposentadoria compulsória dos juízes, expulsou da magistratura 100 juízes, em torno de uma centena, e nomeou 100.
e aí é claro que alinhados com ele, né? Isso no Brasil não é viável, nem se discute, tem uma notinha ou outra em jornal, talvez alguém vá lá nesse vídeo postar, olha aqui, sim, teve uma reportagem que alguém falou e disse que ia fazer isso, só que não foi adiante, não vai adiante, tá? Então este caminho típico de fechamento do regime, que é o poder executivo tendo a capacidade de nomear novos ministros do STJ e do Supremo por conta de uma lei que reduz a aposentadoria compulsória deles, a idade de aposentadoria compulsória, não está na mesa, não é uma carta na mesa. Maiorias parlamentares também não é. O partido dele tinha 10% das cadeiras da Câmara, em torno de 50 ali, a Câmara tem 513, 52. Ele saiu do partido, hoje o partido de Bolsonaro, Aliança para o Progresso, não tem nenhum deputado, então ele não tem como fechar o regime por dentro, por meio de legislações votadas dentro da Câmara e do Senado. Tanques de guerra, não existe. Olha, eu estudei, minha tese de doutorado foi sobre o governo Goulart, eu estudei o período. Eu estudei os condicionantes do golpe, o que levou ao golpe de Estado de 64. Os generais começam a falar e começam a se posicionar publicamente, não generais de pijama, mas o comandante do primeiro exército, o comandante do segundo exército, os generais que comandam tropas. A gente nem sabe quem são eles aqui no Brasil hoje. Não sabe nem o nome deles. Na época todo mundo sabia. Eles eram atores políticos relevantes. Hoje eles não são. Eles não querem confusão. As Forças Armadas são divididas. A Marinha tem um determinado tipo de alinhamento. A Aeronáutica tem outro alinhamento. O Exército dentro dele, que é a maior força, ele é dividido internamente. O que nossos militares hoje querem, e principalmente aqueles aposentados, que a gente convencionou chamar militares de pijama, os da reserva, eles querem aumentar sua renda, querem cargos no governo. Existem centenas de militares no governo. Estão satisfeitos, não querem ser vistos lá dentro, não querem confusão para cima deles. Para que não ameace a posição que eles obtiveram lá de aumento de renda. Basicamente isto, uma coisa muito pragmática, muito de curto prazo, muito evidente. Então, tanques nas ruas, tanques para fechar o Congresso. Como é que vai ser aprovado um AI-5? A Câmara vai votar um AI-5, o Senado, para fechar, para eles perderem poder? Claro que não. Isso não vai acontecer. Tá? Então, e aí vai ter que botar um tanque nas ruas. Mas como? Botar como? Porque a gente não vê esses atores se movimentando, a gente não vê Bolsonaro nomeando figuras do Exército, da Marinha, Aeronáutica, em postos chaves, para que em algum momento eles coloquem as armas nas ruas e fechem o Congresso. Mas fechar o Congresso, até a gente vai perguntar para quê? Se o Congresso não é uma ameaça ao governo. Tá? Então, não se fecha esse raciocínio. Agora vamos lá, o excludente de ilicitude. Quando eu falo essas coisas, alguém diz, não, vai ser uma ditadura por excludente de ilicitude GLO. Então ele põe GLO, excludente de ilicitude, vai lá, a polícia e mata. Primeiro, não foi aprovado. É a segunda vez que o governo propõe isso. Na primeira foi fragorosamente derrotado. A primeira é o pacote, o tal pacote do Sérgio Moro. Foi retirado o excludente de ilicitude sumariamente. Então ele não conseguiu aprovar ali. Então está propondo uma segunda vez. Agora lá com restrições, só sendo utilizado em situação de GLO, né? Essas operações de garantia da lei e ordem. Já está sendo dito na Câmara e no Senado que não vai ser aprovado. A senadora Simone Tebet, que é uma senadora de perfil conservador, uma senadora pelo Mato Grosso do Sul, já disse com todas as letras que o excludente de ilicitude não passa no Senado. Na Câmara, muito menos. Não passa. Não tem jeito, não adianta vir trazer o excludente de ilicitude como exemplo. Isso é só uma proposição. É uma proposição que será rejeitada pela segunda vez. E quanto mais operações da polícia tem, tá aí a favela de Paraisópolis que não nos deixa mentir, quanto mais operações da polícia tem que pessoas inocentes morrem, menor a chance do excludente de ilicitude ser aprovado. Tá? Então, se alguém imagina que o fechamento do regime será por este caminho, então tem que acompanhar a tramitação dessa proposição na Câmara e no Senado. Hoje, a chance de aprovação é mínima, mínima. Pode desconsiderar isto. Algo importante que eu acho que vale a pena que seja dito.
A polícia brasileira, a gente olha estado por estado, Rio de Janeiro, São Paulo e outros locais, a polícia brasileira sempre foi esta polícia que nós estamos vendo aí hoje. Agora no Rio está matando mais. Mas, veja, está matando mais, sim. O que é um absurdo, tá? Mas ela está matando, e lá atrás, que ela matava quase a mesma coisa que mata hoje, que ninguém falava nada. Então, é interessante o que está acontecendo. A polícia não mudou. A letalidade da polícia aumentou no Rio de Janeiro. Aumentou um pouco. Aumentou um pouco. Ela bateu recordes dos últimos anos, mas note, o recorde ela está acima do que era aqui, ó. Então ela já matou quase a mesma quantidade que hoje, pouco abaixo. E ninguém falava nada. Então, o que nós estamos vendo hoje que eu acho muito interessante? Em função do fato do governo ter esse alinhamento com os policiais, a polícia está muito mais sendo fiscalizada do que no passado. As pessoas estão olhando muito mais a polícia do que no passado. A polícia, repito, ela não mudou. É a mesma polícia de sempre. Nós estamos vendo hoje as 9 pessoas mortas em Paraisópolis, 9 crianças, 9 inocentes, 9 jovens, uma coisa absolutamente absurda. Mas quem disse que vamos procurar lá, eu não procurei antes de gravar esse vídeo, mas se a gente procurar na internet, vão ter lá 9, 10, 15 que foram mortos nos últimos 2, 3 anos em chacinas, numa periferia, num bar, que provavelmente a polícia estava envolvida, e talvez não tenham sido jovens de 14 anos, mas eram vidas também, vidas humanas, pais, mães de família. Então a polícia não mudou. Isso tem que ser deixado muito claro. E tem que ser enfatizado o fato de nós, toda a sociedade, pessoas que nunca deram bola para fiscalizar a polícia, hoje estão de olho na polícia. Então, a minha proposta para você é gastar energia na direção certa. Se o governo não vai fechar o regime pelas razões que eu mencionei aqui, não se prepare para o fechamento do regime. Seria o mesmo que se preparar para uma invasão de marcianos. Essa invasão não vai acontecer. Você dizer, não, a Terra vai ser invadida por marcianos, vou estocar alimentos porque vai haver uma crise de abastecimento global. Ninguém faz isso. Então, não adianta a gente gastar energia com o fechamento do regime. Seria muito mais interessante gastar energia, sim, olhando mais a polícia e fiscalizando mais a polícia e começando a propor leis de controle, leis inteligentes de controle dos órgãos, do aparato repressivo do governo, em vez de ficar imaginando que depois de amanhã vai haver uma ditadura. Não vai acontecer isso. Tá? De novo, eu repito, eu falo isso do ponto de vista de quem se opõe ao governo. Não vai acontecer, ele não tem força política para impor uma ditadura. O Brasil é um país muito complexo hoje em dia para aceitar uma ditadura, os interesses empresariais, todos os interesses que tem hoje no Brasil. Então nós estamos gastando energia na direção errada. Seria muito mais interessante aqui eu estar me preparando para fazer um vídeo de um outro assunto que não desse. Todos estamos gastando energia na direção errada. Era isso que eu queria. Faça comentários esse vídeo que eu vou respondendo. Eu acho que o importante agora é esclarecer as pessoas de que esse desfecho, o desfecho de fechamento de regime, não irá acontecer. Seja pelo Congresso, seja por tanques na rua, seja por GLO com excludente de ilicitude. Isso não irá acontecer.